paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Jó. E hoje nós vamos meditar no capítulo 37, versículos 1 até o versículo 7, que nos diz assim: Sobre isto também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi o movimento da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus, a sua luz até os confins da terra. Depois disso, brama com grande voz, troveja com a sua alta voz, e ouvida a sua voz, não tarda com estas coisas. Com a sua voz, troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque a neve diz, cai na terra, como também ao aguaceiro e a sua forte chuva. Ele sela as mãos de todo homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. Queridos, chegamos ao capítulo 37 e ainda temos nesse capítulo a continuidade da expressão de Eliú. E eu reconheço que este capítulo 37, com exceção de um pequeno insulto que ele faz a Jó, nós vemos que é um capítulo onde Eliú está reconhecendo toda a força e a capacidade e o poder de Deus. É maravilhoso observarmos quando uma pessoa ela começa a olhar para Deus e a enxergar aquilo que Deus é, a capacidade e o poder que Deus tem. Por isso nós vamos ouvi-lo aqui dizendo que ele ouviu atentamente, ouviu o movimento da voz que saía da sua boca. Da boca de quem? De Jó? Não, de Deus. Ou seja, isso quer dizer que ele ouviu Deus falando? Não. Ele parou para prestar atenção às coisas ao seu redor que manifestam a glória de Deus. Pois a Bíblia vai nos revelar que as coisas criadas por Deus, visíveis e invisíveis, elas apresentam Deus para as pessoas de tal modo que todas as pessoas serão achadas diante de Deus inexcusáveis, ou seja, todas as pessoas chegarão diante de Deus quando chegar o momento de justificar as suas obras, e todas as pessoas vão chegar diante de Deus e nenhuma delas terá ou poderá usar o argumento de que não sabia, de que não conheceu Deus. Porque a Bíblia revela que o homem conhece Deus a partir da obra da sua criação. Você acha difícil perceber isso? Veja os poucos versículos que lemos, mas todo este capítulo Eliú vai reconhecer exatamente isso. Ele diz, olha só, que Deus, ele brama, não antes, versículo 3, ele vai dizer assim, olha, que Deus, ele, desde os céus, ele envia a sua luz até os confins da terra. Eu acho maravilhoso quando eu leio lá em Gênesis, o Senhor dizendo assim, olha, haja luz e houve luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então aqui ele está dizendo assim, olha, e Deus, ele envia debaixo de todos os céus a sua luz até os confins da terra. Ou seja, toda a terra ela é iluminada pela luz do Senhor.
E é interessante que, olhando ainda para Gênesis, nós vamos perceber que a luz foi criada antes do sol. Ou seja, o dia, ele não é dia por causa do sol. O dia é dia porque Deus envia a sua luz. É isso que Eliú está dizendo. Então, ele está olhando para Deus. Você tem o hábito de olhar para o Senhor? De perceber as maravilhas da criação de Deus e perceber que por trás de tudo isso existe, esse ser supremo que criou e sustenta toda a sua criação? Então nós percebemos que Eliú está reconhecendo e glorificando a Deus por tudo aquilo que ele faz. Ele vai dizer assim também, olha, brama com grande voz, troveja com a sua alta voz, e ouvida a sua voz, não tarda com essas coisas. Ou seja, todos aqueles que ouvem a voz do Senhor, apressa-se logo para executar aquilo que Deus ordena. Porque a voz de Deus, ela é como a voz de um trovão. Que diga isso os nossos irmãos que estavam com Moisés, quando ele foi falar com Moisés no monte. A Bíblia diz que quando Moisés foi receber ali, a escritura pelas mãos de Deus, naquelas tábuas de pedra que ele havia levado para o monte, para receber os 10 mandamentos, a Bíblia diz que Deus mesmo escreveu naquelas tábuas, mas enquanto ele estava ali conversando com Moisés, as pessoas que estavam lá ao pé do monte, que não foram permitidas subir ao monte, elas ouviam a voz de trovão, ouviam uma voz de trovão que estremecia aquele lugar. Era o que? A voz de Deus. Então, meus queridos, Eliú, nesse capítulo 37, ele faz uma expressão de reconhecimento da grandeza e do poder de Deus. Então, nós vamos perceber que desde o capítulo 32, quando Eliú começa a sua fala, até esse capítulo 37, este é o capítulo de maior proveito da sua expressão, porque, com exceção aqui de alguns versículos que ele vai falar para Jó, insultar Jó acerca de Deus, na maioria desse capítulo, ele está expressando aquilo que Deus de fato é. Ele está expressando um louvor a Deus. O que é louvor? Louvor é falar bem. Louvor é reconhecer as qualidades de alguém. Então isso é louvor. Então Eliú está louvando a Deus, reconhecendo aqui a grandeza do Senhor. E ele continua aqui dizendo, olha, com a sua voz troveja maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Você já notou ou percebeu algo que Deus fez que você não compreendeu? Esse é Deus. Deus é dessa maneira, Ele nos surpreende. Às vezes Ele faz coisas que a gente jamais imaginou. A gente fala, meu Deus, como isso pode ser assim? Deus colocou a sua mão e fez aquilo que para nós seria improvável. Porque Deus é um Deus de surpresas. Ele tem todo o poder sobre os céus e a terra. Então eu quero nessa reflexão de hoje aqui, incentivar você a que, assim como Eliú fez nesses últimos capítulos que ele se expressou, pois esse é o último, que tem o registro da sua expressão, nós venhamos também olhar atentos ao nosso redor. Quantas vezes nós passamos, nesses dias que nós estamos vivendo, por uma árvore chamada ipê, que está toda florida, e às vezes nós nem percebemos, passamos desapercebidos. Quando de repente nós passamos novamente, todas as suas flores já caíram ao chão, ele está ali somente com seus galhos, sem as suas flores, sem as suas folhas, parecendo que está morto, e nós não percebemos. Mas houve um momento em que ele estava todo florido. Assim são as coisas que Deus fez. Às vezes elas são coisas assim, tão esplendorosas, tão grandiosas, mas para muitas pessoas não são notáveis, porque já entraram em uma rotina
e já não consegue mais observar as coisas que Deus fez ao seu redor. Mas eu lhe aconselho, para que você consiga desfrutar mais daquilo que Deus fez para a nossa vida, você ore com mais atenção para as coisas que Deus fez e você vai perceber que Deus, Ele continua fazendo obras maravilhosas e nós somos abençoados pela obra da sua criação. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que em nome do Senhor Jesus você esteja com olhos sensíveis e ouvidos atentos àquilo que Deus tem colocado diante de você. Obrigado pela companhia, continue nos acompanhando e eu lhe aguardo em nossa próxima reflexão. Um grande abraço.